Hoje você vai aprender. Hoje eu trago uma nova série aqui no canal, onde eu me proponho a trazer documentários de 1000 casos de milagres, para você poder nunca perder a sua fé em Jesus Cristo. Da mesma forma que neste canal nós estamos passando por um desafio, onde eu me proponho a ler, aprender e estudar 1000 livros, eu também me proponho a trazer aqui no canal 1000 casos de milagres documentados, tá? Seja pela Igreja Católica, Evangélica, vou trazer para vocês de forma mesclada os milagres e a intervenção divina de Deus. Convido vocês a ficarem até o final, tá? E lembrando que esses vídeos eles podem ser republicados, fica à vontade para utilizar os vídeos aí, tá bom? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre Gemma de Giordi, que é essa menininha aí. E por que eu vou trazer esse caso para vocês? Primeiro que essa menina, ela nasceu cega, mas não é qualquer tipo de cegueira. Essa menina, ela nasceu sem as pupilas. Sabe o que são as pupilas? Quando você tem a parte do seu olho castanho, azul, o que está no meio do seu olho, que geralmente é preto, é a pupila. Essa menina, ela nasceu sem as pupilas. Então, ela não tinha a pupila, tá? Olha só aqui a pupila sendo dilatada, a pupila pequena. Essa menina, ela nasceu sem a pupila. A Gemma de Giordi, ela nasceu sem a pupila. E aí nós temos um caso de milagre pela intervenção de Jesus Cristo através do Padre Pio, tá? Que nós vamos falar aqui. Então, olha os olhos dela. Não tinha pupila, tá? Os olhos dela não tinham pupilas. Inclusive, uma foto dela mais velha, os olhos dela não tinham pupilas. Então, nós vamos falar sobre Gemma, tá? Olha que coisa interessante. Vou trazer o relato aqui para vocês, para você poder entender sobre a intervenção e milagre perante aí a igreja, tá? Vou colocar mais ou menos assim para você poder entender. Olha só. Gemma de Giorgio nasceu na Cilícia, na noite de Natal de 1939. E à medida que se desenvolvia, seus pais começaram a perceber que havia algo errado e anormal em seus olhos, tá? Levaram-na no médico da cidade, que a examinou e aconselhou que procurassem 2 grandes oftalmologistas da cidade de Palermo. Ou seja, os médicos que avaliaram os olhos dela falaram assim, ó, isso aí é um caso, já não é para mim, né? E aí eles levaram 2 grandes oftalmologistas da cidade de Palermo. Estes verificaram que a menina nascera sem pupilas. De novo, o que é a pupila para vocês aqui, tá? Ela nasceu sem pupila. E estava condenada à cegueira pelo resto da vida. Então você imagina, uma pessoa sem pupila não enxerga, meu irmão. Não é uma pessoa que tem os olhos, mas não enxerga. É uma pessoa que não tem a pupila, tá? Os pais ficaram muito entristecidos, mas não perderam a confiança na providência divina que tudo pode. Os caras ficaram tristes, sabem que a filha vai ser cega o resto da vida, né? Mas mantiveram a sua fé no Criador. Começaram a rezar pela sua cura. Depositaram súplicas no altar da Nossa Senhora da igreja local, pedindo constantemente por Gemma, tá? Então é a fé dos pais para que essa menina seja curada, tá? Decorrido alguns anos, você vê que milagre não é do dia para a noite, né? É assim, ocorre o milagre do dia para a noite. Você vê a súplica, né? Os pais orando. Chegou à cidade uma tia freira que lhes falou em Padre Pio de Pietrelcina, aconselhando-os que levassem a criança até San Giovanni Rotondo. E aí, claro, né, prontificou-se a escrever uma carta apresentando o caso ao padre estigmatizado, e a avó da Gemma prontificou-se a levá-la até San Giovanni. Ou seja, a freira, né, ela chegou na cidade, falou sobre o Padre Pio e falou assim, ó, eu vou escrever para o Padre Pio, tá? Mas vocês vão lá também. Então ela foi lá e escreveu o Padre Pio contando sobre Gemma, que estava cega, que nasceu sem pupila. E a avó decidiu levar a Gemma lá no Padre Pio, tá? Certa noite, a tia teve um sonho com o Padre Pio que lhe perguntava:
onde está a menina Gemma, pela qual você tanto reza e me atordoa com tantas orações? Né, falando com a freira, tá? Ainda em sonho, a tia apresentou a menina ao Padre Pio, que lhe fez o sinal da cruz sobre os olhos. Ou seja, a freira, ela mandou a carta para o Padre Pio e ela ficou orando por essa menina constantemente. Aí ela teve um sonho com o Padre Pio e o Padre Pio, onde essa freira levava a menina do Padre Pio e o Padre Pio fazia o sinal da cruz nos olhos da menina, tá? Olha só. No dia seguinte, para a grande surpresa da religiosa, recebi a resposta do que o Padre Pio, né, respondendo ela: querida filha, asseguro-lhe que minhas orações por sua encomenda. Ou seja, o Padre Pio, né, mandou a resposta para ela: olha, eu recebi as suas orações, estão todas aqui, já estou orando, tá? Bons votos. Quando a avó soube da estranha coincidência entre o sonho da irmã e a chegada da resposta do Padre Pio, em poucos dias estava a caminho de San Giovanni Rotondo com a neta. Então a avó falou: não, vamos levar ela no Padre Pio, tudo. No decorrer da viagem, a menina afirmava que já estava vendo o mar. Olha para tu ver como é que é a intervenção divina de Deus. A freira teve um sonho que levou a Gemma até o Padre Pio, onde o Padre Pio fez o sinal da cruz nos seus olhos. A partir daquele momento, no dia seguinte, a freira recebeu a resposta, falando que o Padre Pio recebeu a carta dela, que já está orando. E aí passou-se alguns dias, a avó, sabendo de tudo, já se prontuou a levar em San Giovanni, levar a neta até Padre Pio. Tá? Vamos continuar. No decorrer da viagem, a menina afirmava que estava vendo o mar. No entanto, a avó julgava tratar-se da imaginação da criança, que não tinha pupilas e não poderia estar enxergando. Ao chegarem a San Giovanni, foram imediatamente ao convento capucino à procura do Padre Pio. Como a menina ainda não tinha recebido a primeira comunhão, ela estava sendo levada também para recebê-la das mãos do Padre Pio, depois de confessar-se com ele. Quando a avó apresentou Gemma ao padre, ele fez um sinal da cruz sobre os seus olhos. Olha para tu ver, a freira tinha, né, sonhado com isso, aí foi lá e fez a mesma coisa, como tinha feito no sonho da tia religiosa. Terminada a confissão, a avó perguntou a Gemma se havia pedido ao Padre Pio que a curasse. A menina esqueceu de pedir. A avó ficou inconsolável, porque a avó queria que a neta pedisse ao Padre Pio a cura, né? E quando a neta foi se consolar e foi se confessar e não pediu a cura, a avó começou a ficar inconsolável, começou a chorar, né? E a menina começou a chorar também. E a avó resolveu também ir se confessar com o Padre Pio. E é só, para pedir a cura da neta, ao qual o Padre Pio lhe respondeu: tenha confiança, a menina não precisa chorar e a senhora não deve se preocupar. A graça já lhe foi concedida. A menina já está enxergando e a senhora sabe disso. Desde aquela época que eles foram visitar o Padre Pio e a menina estava vendo o mar, né? Gemma recebeu sua primeira comunhão da mão do Padre Pio e em seguida ele fez novamente o sinal da cruz sobre os seus olhos. De volta no trem, a menina sentiu que sua vista ia se abrindo. Tudo lhe parecia cada vez mais claro e mais nítido, até que sua visão atingiu a perfeita normalidade. Isso se passou no ano de 18 de junho de 1947. Alguns meses depois, os pais de Gemma levaram um famoso oculista de Perugia, que constatou a visão normal de Gemma, apesar da ausência das pupilas. Um caso sem explicação para a medicina. Durante algum tempo, Gemma de Giorgi era convidada a comparecer aos consultórios de grandes oftalmologistas da Itália, que pagavam suas viagens para examinar sua vista. E o diagnóstico era sempre o mesmo: ela não tem pupila, ela é cega. Ela não enxerga, mas ela vê. Ela não vê, mas ela enxerga. E Gemma sempre teve a maior satisfação em dar o seu testemunho sobre a graça que recebera de Deus, por intercessão do Padre Pio.
Ela usa óculos escuros para que não se torne desagradável aos seus interlocutores, obrigando-os a contemplar os seus olhos anormais. Leva uma vida normal, morando sempre na mesma cidade de onde saiu, frequentemente para contar a sua história onde quer que a chamem. E tá ela aqui, ó, a Gemma aqui, ó, utilizando os óculos, ó. Olha só, tá ela aqui, ó. Perdão, deixa eu arredar a imagem para vocês. A Gemma aqui, ó. Olha só. Olha ela aqui. Tá ela aqui, ó. E os olhos dela, né, mesmo sem pupilas, ela voltou a enxergar, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa que aconteceu. Isso aqui é um caso de milagre, dos inúmeros casos de milagres que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Então, o que eu quero que você entenda neste momento agora, tá? O que eu quero que você entenda? Nunca perca a sua fé em Deus, nunca perca a sua fé em Jesus Cristo. Muitas vezes nós queremos resposta para as coisas que nós passamos de forma imediata. E não é assim que Deus trabalha, não é assim que Deus trabalha. Mas, uma coisa eu posso dizer para vocês, o poder de Deus ele é infalível, meu irmão. Eu sou prova e testemunho de Deus sobre os inúmeros milagres que ocorreram perante a minha família e perante a mim mesmo. Eu não posso nem negar esse fato. Agora, eu trago para vocês o caso de Gemma, que é um caso maravilhoso, onde ela recebeu a visão através das mãos e intercessão do Padre Pio, né, que o Padre Pio estava orando para Deus. Então, olha que coisa maravilhosa, tá? E nunca perca a sua fé em Deus, tá? Nunca perca a sua fé em Deus. A Bíblia fala sobre a oração dos santos. Deixa eu pegar aqui o Apocalipse só para vocês entenderem. Apocalipse, orações dos santos. Deixa eu pegar aqui. Apocalipse 8:3, ó, olha só. Só para você poder entender, ó. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio no céu por aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante a Deus, e lhe foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se outro anjo e colocou em pé junto ao altar, portanto, um incensário de ouro. Olha para tu ver. E os caras, pô, eu tenho incenso em casa para orar para Deus, porque eu gosto de incenso. Os caras, não, você é macumbeiro, não sei o quê. Meu irmão, no céu os caras usam incenso. No céu os caras usam incenso. A ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. Orações dos santos. Por isso que eu vou dizer para vocês, eu estou gravando esses vídeos, não é para qualquer pessoa, eu estou gravando para os meus filhos primeiramente, para meus filhos e minhas filhas. Nunca perca a tua fé, nunca perca a sua fé em Maria, nunca perca a sua fé em Padre Pio, nunca perca a sua fé. Em primeiro lugar vem Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Mas a intercessão dos santos ela é real. Ela é real. Nunca duvide disso. Nunca duvide. Nunca duvide da capacidade de Maria poder mudar a sua vida. Nunca duvide disso. Grave esses vídeos para os meus filhos, para as instruções as quais eu ensino aos meus filhos. Nunca duvide. Ainda que o mundo se escandalize pelas coisas que eu falo, nunca duvide. Nunca duvide, porque através dos santos, das orações dos santos, ocorre a intercessão. Se nós somos pecadores e nós pedimos pessoas que são muito mais santificadas do que nós a orarem a Deus, porque essas pessoas de coração puro, as orações delas são plenamente atendidas, ocorre a intercessão. Tá? Então nunca se esqueça disso. Sei que muita gente vai xingar, brigar, mas a intenção de gravar esses vídeos é para os meus filhos. Então eu digo, nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça. No céu, o pessoal tem incenso e as orações dos santos são colocadas sobre o altar diante de Deus. Então assim, nunca se esqueça de orar para Maria, nunca se esqueça de orar para o Padre Pio, nunca se esqueça disso. Gravo esses vídeos para os meus filhos e minhas filhas. Quando eu estiver morto, no céu eu vou estar orando por vocês. Ainda que o seu pai não esteja aqui, eu no céu vou estar orando por cada um de vocês. Provavelmente sem parar, porque no céu, né, as condições biológicas de sono, fadiga não devem existir, presumo eu. Mas vou estar orando por vocês no céu.
O dia que eu não estiver aqui, saiba que estarei orando para vocês do céu, tá? Nunca se esqueçam disso. E nunca se esqueçam de confessar. Nunca se esqueçam de confessar. Limpem a alma de vocês ao máximo. Ao máximo. Grave esse vídeo para os meus filhos e minhas filhas. Se você se escandalizar com isso, meu irmão, eu sinto muito para você. Mas é a herança que eu deixo para minha família, tá? Então eu estou gravando para vocês. Nunca se esqueçam disso. Confesse, comungue, abrace a tradição e sempre creia em Deus, em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ore para Maria, ore para o Padre Pio, peça a intervenção através da oração dos santos para você. Ore sempre a Deus e a Jesus Cristo, mas peça a intercessão deles por você também, para que você possa ir pelo caminho da verdade. E o dia que você estiver passando um perrengue, nunca esqueça do que eu vou falar. E se possível, ore o Salmo 91 todos os dias, tá? Que é a oração, escudo e proteção de Deus sobre a vida. Depois eu vou trazer mais documentários para vocês aí. Mas então a gente encerra esse vídeo com o caso da Gemma de Giordi, né? O nome dela, Gemma de Giordi, né? Que teve os seus olhos curados, ainda que sem pupilas. Conforme nós vamos avançando nesses vídeos, você vai vendo casos de pessoas que foram curadas em coisas inexplicáveis, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.